E aí, pessoal, vamos agora à nossa terceira aula, né? Vamos trabalhar o eixo espaço e forma, né? Grandezas e medidas. Então, a gente vai trabalhar o descrito 8, que é resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos, né? Soma dos ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida do ângulo interno dos polígonos regulares. Então, vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte: observe o hexágono regular representado na figura abaixo. A soma dos ângulos internos desse hexágono é correspondente a... Então, pessoal, para resolver esse probleminha aqui, a gente tem uma fórmula, né? Mas a gente pode fazer de outra maneira, que a gente aprendeu em aulas anteriores, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, isso a gente já sabe. Então, o que é que a gente faz? A gente pode escolher um vértice, tá certo? Eu escolhi esse daqui, e desse vértice traçar todas as diagonais possíveis. Quando eu traço as diagonais, eu traço uma diagonal para cá, eu vou traçar uma diagonal desse vértice aqui, então vou traçar outra diagonal desse vértice aqui. Então, você vê que foi possível traçar três diagonais. Quando eu tracei essas diagonais, eu formei um, dois, três, quatro triângulos. Foi? Ou seja, eu decompus este hexágono em quatro triângulos. Então, o que, é que a gente sabe sobre os triângulos? Que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer agora? Para eu saber a soma dos ângulos internos do hexágono, né, a soma dos ângulos internos desse hexágono vai ser igual a quem? A 180 mais 180 mais 180 mais 180. Né? Somando isso, né, a soma dos ângulos internos desse hexágono, quando eu somar isso aqui tudinho, 100, 200, 300, 400, 4 vezes 8, 32, dá 720 graus a soma dos ângulos internos. Então, essa é uma maneira de fazer. Ou, aqui eu poderia, né, calcular a soma dos ângulos internos, como são quatro triângulos, seria 4 vezes 180. Multiplicando isso aqui, também daria 720 graus. Tá certo? Então, a resposta correta é letra B de bola. Ei, professor, e a fórmula? Sim, a fórmula. A fórmula para calcular a soma dos ângulos internos é essa daqui, ó. Você vai ter n menos 2 vezes 180, onde n ele representa o número de lados do polígono. Então, como a gente está falando de um hexágono, então aqui vai ficar 6 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180, que é 720. Então, aqui é a fórmula, aqui é outra maneira de fazer a partir do conhecimento que você sabe, né, de triângulos. A gente decompõe a figura em triângulos. Então, vamos para a segunda. A segunda questão diz o seguinte: Carla desenhou um polígono regular de 8 lados. Então, quando ela fala polígono regular, é porque todos os lados desse polígono têm mesma medida, por isso que chama polígono regular. Tá certo? Qual é a soma dos ângulos internos desse octógono? Né? Então, eu posso fazer da mesma maneira lá, ó. Escolho um vértice, certo? E a partir desse vértice eu traço todas as diagonais possíveis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco diagonais foram traçadas. Quantos triângulos a gente fez, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Não é isso? 180 graus. Então, aqui, a soma dos ângulos internos desse octógono seria o quê? Como são seis triângulos, 6 vezes 180. Armando a continha, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, 4, 10. Então, dá 1080 graus. Letra A de avião. E com a fórmula? A fórmula era isso. Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180.
Então, a soma dos ângulos internos seria quem? N representa o quê? O número de lados da figura. Como são 8 lados, aí ficava 8 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos seria 6 vezes 180. Perceba que eu cheguei, né, na mesma continha, na mesma multiplicação. Então, o resultado é 1080, tá certo? Espero ter ajudado aí. Vamos para a próxima. Essa outra questão diz o seguinte: observe o pentágono representado na figura abaixo. Aí pergunta, o total de diagonais desta figura é igual. Então, a gente quer saber quantas diagonais eu posso passar aqui nessa figura. Eu posso traçar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar e traçar nas diagonais. Ó. Quantas diagonais vão partir desse vértice? Ó? Uma diagonal. Uma, duas, tá vendo? Passei duas. Eu vou para esse outro, ó, duas. Três diagonais. Quatro diagonais. E aqui eu vou para esse outro aqui, ó. 5 diagonais. Aqui, ó, já foi traçado. Então, perceba que foram quantas diagonais que a gente traçou? 5. Fácil, né? Ah, mas tem aluno que traça tudo sem contar, aí depois ele vai e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta 10 diagonais e vai marcar a letra B. Mas lembrando uma coisa, gente, só um detalhe. Vou até numerar aqui, eu vou nomear os vértices, ó, A, B, C, D e E. Estou nomeando para ficar o bom entendimento. Quer dizer, essa diagonal que vai de A até D é a mesma que vai de D até A. Então, quando você fica contando, do jeito que eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então se você fizer isso, você vai estar contando as diagonais duas vezes. Professor, mas tem uma forma para calcular o número de diagonais? Sim, tem. O número de diagonais, a fórmula é essa. Opa, cortei esse, deixa eu apertar. Para calcular o número de diagonais, eu posso fazer o seguinte, ó. D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, certo? Onde N aqui representa o número de lados, tá certo? Do mesmo jeito, ó, número de lados da figura. Aí veja só, então D vai ser igual a quantos lados nessa figura? 5. Então fica 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Então o número de diagonais vai ser 5 vezes 5 menos 3 é 2, dividido por 2. 5 vezes 2 é 10, 10 dividido para 2 é 5. Tá vendo? Eu queria só lembrar outro detalhe para vocês. Ah, mas se você não quiser a fórmula, você pode fazer esse risco aqui, ó. Riscar todas as diagonais. Aí você vem aqui no vértice, né? Quantos vértices você tem? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 vértices. Vezes, olha só. Eu peguei a quantidade de vértices. Quantas diagonais parte de cada vértice? Quantas diagonais parte de cada vértice? Duas. Duas diagonais. Aí o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar e dividir por 2. Por quê? Como eu estava falando anteriormente, a diagonal que vai de A até D é a mesma que vai de D até A. A diagonal que vai de A até C é a mesma que vai de C até A. Então, quando eu estiver contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu contei duas vezes. Se eu contei duas vezes, para saber quantas diagonais são, eu multipliquei aqui, assim, fez 2 que dá 10, eu estou contando duas vezes, e divido por 2. Quando eu divido por 2, eu encontro o número de diagonais. Então, pessoal, aí são as diferentes maneiras de calcular o número de diagonais. Vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: a logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular. Então, está aqui o hexágono, esse aqui, ó. Aqui é o hexágono. É um trapézio, está aqui o trapézio, certo? E um quadrado, está aqui o quadrado, certo? Como mostra a figura abaixo. Então, aqui é uma logomarca, ela é
constituída de um hexágono, um trapézio e um quadrado. Quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? Ou seja, quanto é que mede esse ângulo aqui? Quanto é que mede ele? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a medida de cada um desses ângulos aqui. Porque se você observar aqui, ó, esses ângulos, todos esses ângulos aqui, formam um ângulo de uma volta completa. Ou seja, quanto é uma volta completa? 360 graus. Então, se eu descobrir quanto é que mede esse ângulo, aí o que faltar para, eu somo todos, e o que faltar para 360 graus é justamente o valor de alfa, né? Que a volta completa é 360. Então, vamos estudar aqui para a gente descobrir quanto é que mede cada ângulo dele. Então, a gente vai começar pelo hexágono, né? Vamos começar aqui pelo hexágono, certo? Então, a gente vai calcular a medida do ângulo interno do hexágono. Como é que calcula isso? Aí vocês sabem que para calcular a soma dos ângulos internos, a gente vai usar a fórmula n menos 2 vezes 180. Aí, como é um hexágono, eu quero saber a medida de um ângulo, isso aqui me dá a soma dos ângulos internos. Então, se eu dividir por 6, eu vou ter a medida de um ângulo interno. Então, aqui vai ficar 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 dividido para 6. Né? Vocês percebem? Né? Vou multiplicar 4 vezes 180 e vou dividir por 6. Mas eu posso facilitar aqui simplificando. Quem quiser multiplicar assim pode, mas se você quiser simplificar por 2, ó, por 2 aqui dá 2, por 2 aqui dá 3. A continha fica mais fácil. Aí, ó, 18 não dá para dividir por 3? Dá. Então, 180 também dá. Por 3 aqui dá 1. E por 3 aqui dá 60. 2 vezes 60, 120. Logo, cada ângulo interno desse hexágono mede 120 graus. Cada ângulo desse, ó. Certo? Mede 120 graus. Pronto. Agora, quanto é que mede o ângulo interno de um quadrado? Ah, pessoal, isso aqui, ó. Um quadrado ele é formado por ângulos retos, né, gente? E cada ângulo desse aqui, ó, mede 90 graus. Isso aqui não precisa nem fazer a continha, né? Aí eu venho aqui para o trapézio. E o trapézio ele tem dois ângulos retos aqui, ó. Tá vendo? Diz que é um trapézio retângulo. Se ele é retângulo, ele tem ângulo reto. No caso, esses dois aqui, ó. Então, esse aqui mede 90 e esse aqui mede 90. Como se trata de um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Todo mundo sabe disso, ó. Ó, aqui o quadrado, ó, 4 vezes 9, 360. E isso vale para todos os quadriláteros. A soma é 360. Até porque, se eu tenho um quadrado qualquer, pessoal, um quadrilátero, uma figura de 4 lados, e eu traçar a diagonal, ó, eu fico com dois triângulos, não é verdade? Ó? E 180 mais 180 é 360. Então, veja só, agora a gente tem que descobrir quanto é que mede esse daqui, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui nós temos um ângulo de meia volta, certo? Um ângulo de meia volta. Se aqui é um ângulo de meia volta, esse ângulo aqui, né, a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus, né? Se isso aqui é 120, isso aqui é 60, não é isso? 60 mais 120, 180. Um detalhe, aqui não é 360, porque é um quadrilátero, né? Aqui eu já tenho metade, né? Ó. 90 mais 90 é 180. Está dando 180. Né? A metade, tá vendo? Aqui, ó, olha para cá. Essa figura aqui ao lado, tá vendo? Então, a metade da soma é 180. Então, a metade da soma já está aqui. Então, esses dois aqui, ó, 60, e este outro ângulo que eu não sei quanto é, tem que dar 180. Então, para dar 180, isso aqui tem que ser 120. Pronto. A gente descobriu aqui, ó, a medida de cada um desses ângulos. Agora, vamos descobrir a medida de alfa. Então, a gente vai ter que alfa mais 120 mais 120 mais 90, a soma desses quatro ângulos tem que dar 360 graus, porque é o ângulo de uma volta. Vamos somar isso aqui, vai ficar aqui alfa
mais 120 mais 120 dá 240. Aqui bem devagarzinho. Mais 90 igual a 360. Então, vamos agora ao somar e vamos somar isso. 240 mais 90. 0, 13 vai 1, dá 330, né? Então, 330 é igual a 360. Então, alfa vai ser igual a 360. Aqui está mais, passa para cá, menos 330. Então, alfa é igual a 30 graus. 360 menos 330 é 30 graus. Letra A, certo? Então, está resolvido.